Olá, pessoal! Bem-vindo ou bem-vinda à parte 83 da série de conceitos de programação. Hoje será a quinta parte do exercício 13, faixa de valores. Então, vamos começar! A multiplicação vai funcionar praticamente da mesma forma. Então, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, mudar aqui para 9, 10 e 11, mudar o nome das variáveis. Dar um Ctrl X aqui, caso 9. Match, underline, J, underline, multiplicação, underline, números na posição IJ, vai receber o que está em match, underline, A, underline, primeiros, underline, números na posição IJ, vezes match, underline, últimos, underline, números na posição IJ. E valor, underline, vetor, vai receber o que está em match, underline, J, underline, multiplicação, underline, números na posição I. Caso 10, match, underline, K, underline, multiplicação, underline, pares na posição IJ, vai receber o que está em match, underline, C, underline, primeiros, underline, pares na posição IJ, opa, eu peguei aqui I, por engano, já mudei aqui, vezes match, underline, D, underline, últimos, underline, pares na posição IJ, e o valor, underline, vetor, vai receber o que está em match, underline, K, underline, multiplicação, underline, pares na posição I. Caso 11, vou dar um Ctrl X aqui, match, underline, L, underline, multiplicação, underline, ímpares na posição IJ, vai receber o que está em match, underline, e, underline, primeiros, underline, ímpares na posição IJ, multiplicado por match, underline, F, underline, últimos, underline, ímpares na posição IJ. E valor, underline, vetor, vai receber o que está em match, underline, L, underline, multiplicação, underline, ímpares na posição I. Aqui eu tenho o caso 12, vou colocar só o nome aqui da matriz correspondente, já deixar pronto. Eu vou fazer aqui a indentação correta aqui das matrizes, conferir para ver se não tem nada com I, igual tinha feito. Opa, aqui também, IJ, I é só no valor underline vetor. Bom, pessoal, eu coloquei aqui para identificar uns comentários, colocando matrizes intervalos de A até F, antes do caso 0, identificando que é até do caso 0 ao caso 5, e matrizes cálculos de G até L, que é do caso 6 ao caso 11. Também coloquei matrizes das diagonais principais MN, identificando o caso 12 e o caso 13. O caso 12 é a parte das diagonais principais dos intervalos, que são aquelas primeiras matrizes de A a F. Eu tinha criado um vetor no qual ele receberia os valores das diagonais principais e este vetor, que estaria com os valores das diagonais principais daquelas matrizes de A a F, jogaria estes valores para esta matriz M. Eu vou colocar que a matriz M vai receber que está em vet underline. Vou até copiar esta parte aqui, diagonal underline principal underline intervalos na posição count underline diagonal underline principal, e count underline diagonal underline principal vai receber o que está nele mesmo, mais 1, justamente para percorrer este vetor. Mas onde exatamente está este vetor? Porque eu peguei aqui os valores da diagonal principal e joguei dentro desta variável, valor underline vetor. Não coloquei nada dentro do vetor. Após o escolha caso aqui, mas dentro ainda do fim para, que eu até vi aqui, o escolha caso ele não está indentado corretamente, eu vou arrumar aqui a indentação. Em todo caso, quando tiver no GitHub, eu deixo indentado corretamente. Por enquanto, eu vou seguir o código, depois eu indento tudo aqui certinho. Aqui, fora do escolha caso
e dentro de todos os paras, porque aqui eu não saí nem do para J, nem do para I, nem do para count, eu tenho que colocar o que está naquele valor underline vetor, justamente dentro deste vetor. Então, eu tenho que pegar este vetor desse mesmo jeito, na posição count underline diagonal underline principal, e colocá-lo para receber o que está em valor underline vetor. Só que, se eu fizer só isto, toda vez que ele percorrer a matriz, o para I e o para J, ele vai ficar atribuindo os valores no vetor repetido. Mesmo que ele já tenha passado pelo 0, 0, enquanto ele está no 0, ele vai continuar ali atribuindo, vai preencher o equivalente à primeira linha da matriz com o primeiro valor do vetor, a segunda linha da matriz com o primeiro valor do vetor e vai ficar fazendo isto. Então, eu tenho que pôr um condicional, não é simplesmente para ele colocar o tempo todo o que está em valor underline vetor no vetor da diagonal principal. Eu tenho que condicionar aqui se o I for igual ao J, que é exatamente a posição da diagonal principal, não é só isto, e o count underline diagonal underline principal for menor que 36, porque ele só pode percorrer de 0 até 35, que é o tamanho do vetor, aí sim eu passo a colocar dentro deste vetor. Vou colocar um fim C aqui, só que eu não tenho só este vetor, eu tenho outro vetor, porque eu tenho a matriz M e a matriz N, que vai fazer praticamente a mesma coisa, que eu posso até pegar o que está aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V, que a match underline N, underline diagonal, underline principal, underline cálculos na posição IJ, vai receber o que está em vet underline diagonal, underline principal, underline cálculos, na posição count, underline diagonal, underline principal, no qual esta variável pontadora também vai atualizar de 1 em 1. Então, quando que é para eu colocar neste vetor de diagonal principal intervalos? Quando eu estiver na matriz A, B, C, D, E e F, porque estas são as matrizes no qual eu vou pegar os valores das diagonais principais, vou jogar dentro deste vetor e deste vetor eu vou jogar na matriz. Estas matrizes, elas estão do caso 0, que eu coloquei aqui, matriz de intervalos de AF, até o caso 5, que equivale ao valor de count underline matriz. Então, eu vou colocar aqui dentro deste C, que se count underline matriz for menor ou igual a 5, aí sim eu tenho que pegar o que está na variável valor underline vetor e colocar dentro do vet underline diagonal, underline principal, underline intervalos na posição count underline diagonal, underline principal. Senão, ou por um fim C, eu vou ter um outro condicional, que é as matrizes cálculos de G até L, que estão do caso 6 até o caso 11. Então, vou ter que fazer um outro C aqui dentro. Eu não posso colocar só um senão sem colocar uma condição, porque senão ele vai considerar o caso 12 e o caso 13. Esta parte eu não quero. Eu vou colocar que C count underline matriz for menor ou igual a 11, porque ele já sabe que vai ser maior que 5, ou seja, que vai ser a partir de 6, que eu já limitei, que aqui tem que ser no máximo até 5, e aqui tem que ser no máximo até 11, após ele ter passado 5. Então, senão, ele já vai entender o que é acima de 5. Então, se count underline matriz for menor ou igual a 11, então, vou pôr um fim C, vou pegar esta mesma estrutura, dar um Ctrl C, um Ctrl V, mas eu pego este vet underline diagonal, underline principal, underline cálculos, na posição count underline diagonal, underline principal, que vai receber
o que está em valor underline vetor. Aqui ele vai estar percorrendo o para, ele está seguindo a posição de count underline diagonal underline principal, porém eu não atualizei ele em nenhum momento dentro deste C, ele só está atualizando lá no caso 12 e no caso 13. Como eu vou ter que atualizado aqui se ele for menor ou igual a 5 e aqui se ele for menor ou igual a 11, eu vou pegar este C, senão eu vou sair dele, vou pegar aqui o que eu inicializei, dar um Ctrl C, um Ctrl V, e aqui fora eu vou atualizar o que está em count underline diagonal underline principal, porque ele vai entrar no C e igual a J e count underline diagonal underline principal for menor do que 36, ele vai verificar se ele é menor ou igual a 5, joga neste vetor. Se ele não for, ele joga neste vetor. Após jogar em um dos dois vetores, ele vem aqui e atualiza, volta e vai fazendo este ciclo. Quando que ele vai zerar o ciclo para não passar de 36 e de repente não entrar mais aqui? Na inicialização que eu tinha feito nos vídeos passados. No caso 6, que eu inicializei ele com 0, porque ele vai chegar até o 5, é o que eu falei, ele vai passar por toda esta parte da atribuição dos valores da matriz, ele vai entrando aqui, atribuindo o valor ao vetor, que ele vai pegando as diagonais principais e jogando aqui no vetor, por isso que eu fui jogando dentro desta variável auxiliar, porque eu fiz de uma forma única de jogar dentro do vetor, sem precisar toda hora ficar colocando o vetor para receber cada matriz. E aqui ele vai contabilizando. Como ele é até o 5, que ele vai chegar no 35, ele não pode chegar a 36, quando ele entrar no caso 6, ele vai zerar o valor, contabilizar novamente, jogar no outro vetor e contabilizando aqui. Quando ele encerrar, que é o caso 11, ele vai precisar jogar estes valores na matriz e vai utilizar o mesmo contador. Aí, no caso 12, ele vai zerar de novo a variável count underline diagonal underline principal para poder jogar o que está no vetor da diagonal principal dos intervalos na matriz M referente à diagonal principal dos intervalos. Quando ele estiver preenchido a matriz, ele vai cair no caso 13, vai vir aqui, zerar a variável count underline diagonal underline principal e preencher a última matriz, que é a matriz N da diagonal principal referente aos cálculos. Quando ele encerrar a matriz N, eu vou ter todas as matrizes preenchidas, eu já vou ter realizado todos os requisitos. A única coisa que falta agora é mostrar todos os valores. Então, eu vou ter que mostrar esta estrutura aqui para o usuário. Foi a única coisa que faltou. Então, vou pegar esta parte aqui, dar um Ctrl C, vou lá para baixo e dar um Ctrl V. Aqui, saindo deste para, primeira coisa que eu vou fazer é dar um escreva L. Vou pegar esta parte do resultado final, dar um escreva L, abre parênteses, abre aspas, deixa este espaço mesmo no começo para não ficar grudado, fecha aspas, fecha parênteses. Embaixo eu coloco outro escreva L. Aqui eu tenho que colocar o valor de x, então eu coloco um escreva L, abre parênteses, abre aspas, deixa o espaço, o x aqui já está com a indentação. Todo caso, se der alguma diferença, eu arrumo depois, dou um espaço, depois igual, fecha aspas, tira este 1, coloco uma vírgula. X representa o primeiro valor da faixa de valores, que está no valor underline inicial, underline x, e fecha parênteses. Aqui eu coloco um escreva L, abre parênteses, abre aspas, y igual, dá um espaço, coloca aspas, tira este 50, põe uma vírgula, pega o valor underline inicial, underline y. Depois, na outra linha, eu vou dar um escreva L para pular linha. Aqui eu realizo os 3 cálculos
Então, eu vou precisar realizar uma parte de indentação, porque aqui ele está indentado, ele está com bastante espaço, porque eu posso digitar até 3 valores. E eu teria que fazer esta indentação várias vezes. Então, eu coloquei o VET underline sinal para justamente facilitar esta indentação. Então, vou colocar aqui um para i de 0 até 2 passa. Eu vou colocar um fim para aqui mesmo. Aqui é só para ter uma referência. Eu não vou utilizar nesta parte. Eu vou colocar que se VET underline sinal na posição i for igual ao menos, então eu vou colocar um senão e colocar um fim C. Aqui, se for na parte da subtração, eu tenho que colocar o último número antes do primeiro número. Eu peguei duas variáveis auxiliares, que uma chama valor underline inicial underline cálculo, que vai receber o que está em valor underline inicial underline y, e outra variável que eu chamei de valor underline final underline cálculo, que vai receber o que está em valor underline inicial underline x. Da mesma forma que eu tinha invertido no x e no y, se for na soma e na subtração, eu vou inverter aqui também. Valor underline inicial underline cálculo vai receber o que está em valor underline inicial underline x, e valor underline final underline cálculo vai receber o que está em valor underline inicial underline y. Termino este C. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 6 do exercício 13, faixa de valores. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!